Bom dia, internautas da TV Mundi, a TV da Nova Era, a TV da Linguagem da Nova Era. Eu, João Gilberto, com o nosso programa Paz, Amor e Luz, iniciamos um ano mágico, 2010. O ano passado nós fizemos 50 programas falando de personalidades brasileiras e internacionais. E o nosso primeiro programa desse ano vai ser realmente uma homenagem a um dos maiores produtores que nós tivemos aqui nesse país. Um dos maiores, realmente, diretores da nossa programação de mídia, da nossa programação de shows, de eventos brasileiros. E o nome dele é Augusto César Vanucci. Então tá aí a primeira imagem da cidade onde Augusto César Vanucci nasceu. Ele nasceu nessa cidade aí, que está aí, com aquela iluminação maravilhosa do sol, da luz, tal qual é a sua condição hoje dentro da esfera superior. Ele nasceu em Uberaba, essa cidade que está aí no vídeo, chama-se Uberaba, em Minas Gerais, no dia 11 de janeiro de 1934. Ou seja, Augusto César Vanucci completaria hoje 76 anos. Ele não está fisicamente aqui entre nós, mas espiritualmente está realmente com a sua luz intensa, que nós vamos explicar mais no final do programa. Então está aí o local onde Augusto César Vanucci desencarnou. Então está aí o Rio de Janeiro, a Praia Vermelha ali, com aquele arco-íris, que é um trabalho maravilhoso que vem sendo feito hoje pelo casal Berenice e Cláudio José, que nós iremos também passar informações no final do programa. Então está aí o encarne de um ser humano e o desencarne de um ser humano, tá? A grandiosidade de luz. E está aí o grande mestre, o grande realmente diretor, produtor, Augusto César Vanucci. Uma das maiores autoridades brasileiras, reconhecida no nosso país e fora do nosso país, produziu os maiores eventos da televisão brasileira, tá? E começou bem cedo. Augusto César Vanucci começou com 17 anos, saiu da sua cidade de Uberaba e foi até o Rio de Janeiro. Naquela época, a capital brasileira, né? 1956, mais ou menos. Então tá aí uma imagem maravilhosa de Augusto César Vanucci lá na Catedral de Brasília, realmente dos monumentos mais impressionantes que foi construído por esse grande outro ser de luz, né? Oscar Niemeyer, lá em Brasília. Olha que sorriso. É o sorriso realmente de um ser que foi enviado pela alta espiritualidade, está aí, Augusto César Vanucci, tá? Para realmente trazer programas e ensinamentos para toda a nação brasileira. Tá? Então está aí o nosso grande Augusto César Vanucci, que bem cedo, com 18 anos, já começou a trabalhar, né, no cinema, no teatro. Está aí uma peça que inclusive ele encenou, junto com sua futura esposa, né, a Sônia Mamed. Está aí Augusto César Vanucci, bem novo, né, já iniciando com 18 anos, algumas atividades teatrais, para depois se tornar realmente um dos grandes produtores, que são o maior produtor da televisão brasileira. Então está aí alguns ensaios, está aí a sua futura esposa, né, Sônia Mamed, que realmente é uma outra grande artista, que esteve sempre ao lado do grande astro também, que é o Oscarito, que vai aparecer em outras imagens. Está aí Sônia Mamed, Oscarito, que foi também um grande ator brasileiro, né, na década de 50, de 60, e realmente a nata de atores que nós temos no nosso país é impressionante, maravilhosa, e eu já falei, inclusive nos programas que nós fizemos no ano passado, que a arte no Brasil é de primeiro mundo. Nós temos aqui realmente artistas, cantores, pintores, né, escultores de primeiro mundo. Então tá aí, né, no primeiro momento, são algumas recordações mais antigas, daquela fase onde Augusto César Vanucci, né, no caso, desenvolveu o seu trabalho. E está aí a sua esposa, né, a primeira esposa, inclusive ele casou em 1956 com ela, a Sônia Mamed, no programa mais tradicional que teve, muito engraçado, que é, né, que ela fazia aquele papel da Ofélia, que inclusive tem até hoje, só que é lógico, hoje é outra personagem, aquela personagem realmente muito trapalhona, mas que realmente, né,
a gente ria muito, que era Ofélia, né? E o Lúcio Cláudio, que está até hoje aí. Então, aí são algumas imagens antigas, né? No caso da primeira esposa de Augusto César Vanucci, outra grande artista, contracenando. Depois, Augusto César Vanucci contraiu matrimônio com a Vanusa, né? Cantora, né? Famosa também da época da Jovem Guarda, né? Que ainda está viva até hoje, Vanusa, grande artista também, tá? Então aí é uma recordação, tá? Do início da carreira, né? E da família de Augusto César Vanucci, né? Então tá aí Vanusa, sua segunda esposa, muito bonita, uma loira realmente, né? Deslumbrante, tá aí Vanusa cantando, né? E até hoje ainda tem, né? Participado, e aí é um dos filhos dele. Augusto César Vanucci teve 7 filhos, né? Então tá aí um dos filhos de Vanucci, que inclusive, né, junto com a Vanusa, para vocês, né, perceberem que realmente, né, o ser humano, através da família, constrói a sua vida. Então tá aí o início da carreira dele. Então tá aí, isso é uma simbologia, né, um show, você recebe as aclamações da plateia. Então tá aí o início da carreira dele, fazendo algumas peças, fazendo alguns filmes, e, através desses ensinamentos, foi realmente galgando posição dentro da mídia brasileira, né? A produção pode passar as imagens. Então, são imagens até branco e preto, né? Ainda antigas, naquela época, né? De 1950, 1960, né? E em 1962, ele, inclusive, fez 2 filmes também com o grande, né? Mazzaropi. Mazzaropi, na minha concepção, foi um dos maiores artistas do cinema, discriminado, né, pelo fato de fazer realmente filmes mais sociais, mais do povão, mas que realmente foi um grande, e nós fizemos um programa falando do cinema, falando dele. Então tá aí alguns filmes que ele participou no início da sua carreira, Augusto César Vanucci, tá? E depois, tá, ele já dentro do complexo todo que foi montado através da Rede Globo, em 1965, ele realmente começou a produzir, né, seriados que viraram realmente fenômenos, né, dentro da mídia brasileira. Então tá aí, né, alguns musicais que ele produziu, tá? Alô Brasil, né? Aquele Abraço, né? Faça Riso, Falso Amor. Então aí foram aqueles grandes artistas, a maioria já não está entre a gente, já desencarnaram, de realmente uma fase na década de 60, 70, e está aí Augusto César Vanucci, né, já como produtor e dando orientação lá para o pessoal, né, homem de ação, realmente um gênio, né, um gênio pulsivo, mas um grande cérebro que conduziu tudo isso através realmente de uma técnica impressionante. E está aí um momento da história do Brasil também, né, da mídia, que Augusto César Vanucci participou, que foi o Topo Gigio, né, aproximadamente ali 1970, 70 e pouco, 80, década de 80, né, que foi o famoso Topo Gigio. Então a gente realmente naquela época era jovem, né, adolescente, e foi uma fase fantástica. Foi um período curto, de 1 ano, 2 anos apenas, mas que revolucionou, né, a comunicação naquela época, porque hoje nós temos aí vários filmes, inclusive, vários desenhos aí, né, na mídia, naquela época não tinha tanto. Então, também, né, nessa primeira parte, nós passamos aí, foi um dos grandes momentos de Augusto César Vanucci, né, que trouxe aí o Topo Gigio junto com Agildo Ribeiro, outro grande também comunicador, né, de TV. Então, hoje nós estamos fazendo um programa, porque hoje, dia 11 de janeiro, né, é comemorado a data de nascimento de Augusto César Vanucci, tá? Que completaria 76 anos. Fisicamente ele não está aqui, mas espiritualmente, né, como um ser de luz, né, vocês vão ter mais informações no final do programa, ele está atuando intensamente através de Berenice Bellato e Cláudio José. Então nós deixamos aqui nessa primeira parte, né, essa primeira informação para vocês desse grande produtor, desse grande ser de luz, que veio para realmente o nosso planeta trazer um modo diferente de se produzir televisão e de se produzir realmente espetáculos para o povo brasileiro. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, é só um minutinho e nós já voltamos.